Bem-vindo ao podcast EBD, Escola Bíblicas Dominical, Igreja Assembleia de Deus o Precursor, bairro Jardim Tropical na Avenida Paraíso, número 118 em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Vamos falar da lição 9 do quarto trimestre, Vontade, o que move o ser humano. Texto áureo, digo, porém, andai no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16, verdade prática, guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Olá e bem-vindos. Vamos começar com uma pergunta que acho que todo mundo se faz, né? O que de fato nos move? Boa pergunta. O que está por trás das nossas escolhas, desde as mais banais, tipo, o que assistir hoje à noite, até aquelas que, nossa, definem uma vida inteira. É um impulso? É um sentimento? Um pensamento racional? Pois é, e o nosso material de hoje mergulha exatamente nisso. A gente tem aqui uma lição de estudo bíblico com um título bem direto: Vontade, o que move o ser humano. Um título bem direto mesmo. E a proposta é essa: investigar a mecânica da vontade humana, mas claro, por uma lente teológica. Tentar entender as engrenagens por trás do que a gente decide fazer. Exato. Então a ideia aqui é a gente destrinchar essa perspectiva. Explorar como um simples pensamento pode virar uma ação. E investigar aquele conflito que, vamos combinar, todo mundo sente. Aquela batalha interna, né? Essa mesma. A batalha entre o que a gente quer agora e o que a gente sabe que deveria fazer. A premissa do texto é que a vontade não é nossa inimiga. Pelo contrário, quando bem direcionada, ela seria uma ferramenta poderosíssima. Certo, então vamos começar pelo básico. Como é que essa fonte define vontade? É só querer muito uma coisa? Olha, é mais do que isso. A definição que eles trazem para vontade ou volição é a capacidade de desejar, de querer, mas também de escolher. E agir? É um motor que tira a gente da inércia, sabe? Motor, gostei disso. A lógica é bem simples. Sem desejo, sem vontade, não tem motivação. E sem motivação a gente não sai do lugar, ficaríamos parados. Ok, faz sentido. Mas o texto parece ir além dos nossos impulsos mais primários. Tem algo mais aí, certo? Exatamente. O ponto fascinante é que o conceito se expande. Ele inclui a ideia de aderir voluntariamente à vontade de outra pessoa. Ah, É uma escolha deliberada. O exemplo clássico que a lição usa é o da conversão religiosa. Ela é descrita como uma reorientação da vontade. Alguém decide conscientemente alinhar a própria vontade com a de Cristo. É o que o texto chama de livre-arbítrio em plena ação. peraí. Então, deixa eu ver se eu entendi. A vontade não é só uma força bruta que empurra a gente. É algo que pode ser treinado, direcionado. Tipo um músculo que a gente pode fortalecer e apontar para querer coisas diferentes do impulso inicial. Essa é uma excelente forma de colocar. A perspectiva é exatamente essa. A vontade não é um destino, é uma faculdade que pode ser exercida, moldada. Não é só sobre o que você quer instintivamente. Mas sobre o que você escolhe querer. Exatamente. É uma decisão ativa, um alinhamento de desejos com um propósito maior. E essa parte da reação em cadeia que leva à ação nossa, é muito interessante, porque parece que desmistifica a tal da grande decisão. A fonte sugere que uma ação drástica raramente vem do nada, né? Começa com algo pequeno. Perfeito! O material descreve uma sequência quase universal. Pensamento gera sentimento, sentimento desperta desejo, e o desejo culmina na ação. Certo. O exemplo que eles dão é muito bom, super prático. Pensa numa viagem que você fez. No início é só uma lembrança, um pensamento, mas se essa lembrança desperta nostalgia, um sentimento bom, Ah, sim. isso pode acender a vontade, o desejo de viajar de novo. E se esse desejo for forte o bastante, ele te leva a pesquisar passagens e, no fim, a comprar. E o mais curioso é que essa sequência que o texto descreve, vinda de um contexto de milhares de anos, pensamento, sentimento, desejo e ação, Sim, ele tem um eco muito forte do que a psicologia cognitiva fala hoje sobre formação de hábitos, sobre o ciclo do vício. É a mesma mecânica, só que com outra roupagem. sem dúvida.
E para ilustrar o peso disso, a análise vai lá numa das narrativas mais fundamentais da nossa cultura, né? A de Eva no Éden. Claro. A conversa com a serpente planta uma ideia na mente dela, o pensamento, a promessa de que sereis como Deus, gera uma emoção, uma ambição, isso alimenta o desejo pelo fruto e, por fim, leva à ação de comê-lo. É um arquétipo desse processo. Mas e o outro lado? E quando a nossa razão tá lá apitando, não faz isso, e a gente vai lá e faz. O material fala sobre isso? Aborda sim, e eles usam um termo bem específico, fraqueza de vontade. E o personagem para exemplificar isso é Adão. Adão, não Eva. Interessante. Sim, segundo essa leitura, ele não foi enganado. Ele sabia da regra, sabia das consequências. O ponto fraco dele, segundo a análise, foi a própria vontade. Ele decidiu, conscientemente, aderir ao desejo de Eva. Então essa fraqueza de vontade do Adão não foi um deslize, uma distração. Foi quase como uma pressão social, só que com duas pessoas. Ele cedeu de propósito. É uma ótima analogia. O texto o pinta menos como alguém iludido e mais como alguém que talvez, por afeto, para evitar um conflito, escolheu ir contra o que sabia ser o correto. A razão estava lá, funcionando, mas a vontade cedeu. O que nos leva para aquele conflito clássico, né? Razão contra desejo. Exato. E a gente vê isso toda hora. Quantas vezes o desejo não grita mais alto que a razão? Seja para furar a dieta ou em coisas bem mais sérias. Perfeito. O material conecta essa dinâmica ao que chama de cultura hedonista, essa busca pelo prazer imediato a qualquer custo, e aponta como vícios e compulsões são o extremo disso. A pessoa pode ter total clareza do estrago. Mas a vontade parece que foi sequestrada. Exato. A razão vira uma espectadora impotente. E isso nos leva a um conflito que todo mundo conhece, né? Independente de crença. A briga entre o que a gente quer agora, o impulso, e o que a gente sabe que é melhor a longo prazo. A fonte enquadra isso numa batalha espiritual bem específica, não é? Exatamente. A análise mergulha fundo nisso usando um outro exemplo bem conhecido, a jornada do povo de Israel no deserto. Certo. Eles foram libertados, viram milagres, mas, mesmo assim, o texto diz que eles se tornaram escravos de seus desejos. A memória da comida do Egito, sabe? Das panelas de carne. Era tão forte que gerou o que a fonte chama de cobiça, um desejo sem controle. E essa nostalgia da comida do Egito é uma metáfora poderosa para quando a gente sente falta até do que nos fazia mal só porque era familiar. Perfeitamente. E a consequência, citando o Salmo 106, é brutal. Diz que Deus satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a alma. Nossa! É um alerta. A satisfação de todos os desejos imediatos pode vir com um custo altíssimo, um esvaziamento de propósito. Tá, mas e hoje? Como essa perspectiva se aplica? O conflito é o mesmo, mas a solução que se propõe é diferente. A diferença crucial dentro da fé cristã é a crença de que existe um poder externo para ajudar nessa batalha. E aí entra uma passagem central da Carta aos Gálatas. Que descreve essa briga interna, basicamente. Exato. Em vez de a gente ler o versículo todo, a ideia central é essa. O texto de Gálatas coloca de forma bem direta que a carne, ou seja, nossa natureza impulsiva, quer uma coisa, e o espírito quer o oposto. E eles ficam nesse cabo de guerra. Constantemente. Segundo o texto, é justamente para que a gente não consiga simplesmente fazer o que bem entende sem nenhum conflito. É uma tensão permanente. E esse termo carne não é sobre o corpo físico ser ruim, certo? A explicação é mais sutil. Esse é um ponto-chave, na verdade. O termo grego, sarx, é explicado não como corpo em si, mas como a nossa natureza decaída, o conjunto de impulsos contrários a uma vida espiritual, sabe? Entendi. Então, a decisão diária de uma pessoa de fé seria: vou alimentar os impulsos da carne ou vou me alinhar à direção do espírito? O material diz que o homem redimido se inclinaria para o espírito.
não porque os desejos ruins somem. Mas porque agora existiria uma força para ajudar a vencer. Exatamente. Uma força para triunfar sobre eles. Se essa batalha interna é tão central, a fonte deve dar alguma pista de como a tentação funciona na prática, né? Qual seria a anatomia de uma má decisão? Sim, e a análise fica quase cirúrgica nesse ponto. Ela usa o livro de Tiago, no capítulo 1, para detalhar essa mecânica. A palavra-chave aqui é concupiscência, do grego epitomia. Que o material traduz como? Simplesmente como maus desejos. E como esse processo se desenrola? A descrição é notável. O processo, segundo Tiago, começa quando cada um é tentado, quando atraído e engudado pela sua própria concupiscência. Pela sua própria. Exato. A primeira coisa que chama a atenção é que a fonte, o gatilho, é interno. Não é uma força de fora irresistível. É o nosso próprio mau desejo que age como isca. Então é como se a gente mesmo preparasse a armadilha em que vai cair. Exatamente. E esse desejo interno afeta a nossa razão. Nos leva a acreditar que o resultado daquela ação errada vai ser bom, não ruim. A mente fica, na palavra do texto, entorpecida. A gente começa a racionalizar. A justificar. É só hoje, eu mereço, não vai dar em nada. O processo que o texto descreve é quase um funil de vendas, só que para o erro. O mau desejo é a isca, a atração te puxa para dentro, a razão fica entorpecida e o pecado é a conversão final. Essa analogia do funil é perfeita. E justamente por ser um processo, ele pode ser interrompido, né? A recomendação é bem proativa. É preciso abortar os maus desejos. Antes que eles cresçam. Sim. A fonte argumenta que um mau desejo é mais perigoso que um mau pensamento, porque ele já tem um componente de vontade. Ele está um passo mais perto da ação. Se não for rejeitado ali, ele se intensifica até derrubar as barreiras da consciência. E qual é o passo final desse funil? Tiago descreve de uma forma quase biológica que dá até um arrepio. Diz assim: havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. É uma progressão sombria. O desejo não combatido concebe, vira intenção. A intenção dá à luz a ação, o pecado. E a ação consumada leva a um resultado final, a morte, que aqui significa uma consequência espiritual drástica. Pesado. É um alerta bem forte sobre a importância de vigiar os próprios desejos, de prestar atenção no que acontece dentro da nossa mente. Exatamente. A conclusão desse ponto é um chamado à vigilância, à oração. Não uma vigilância paranoica, mas uma atenção consciente para não deixar o funil se completar. Ok. Então, para a gente amarrar as pontas, a gente viu a vontade sendo mostrada como esse motor que nos move, mas, ao mesmo tempo, como o palco de um conflito constante. Uma tensão entre nossos desejos imediatos e um chamado para algo mais elevado. E tem um ponto na conclusão que eu acho, essencial para a gente não sair daqui com a ideia errada. Qual seria? A ideia não é demonizar o desejo ou a vontade. Encarar de forma só negativa seria um erro. O texto enfatiza que uma vontade sadia, ativa, quando guiada por um propósito divino, é uma grande bênção. Ah, isso muda tudo. Então não é só sobre resistir, frear, dizer não. Não mesmo. É sobre canalizar essa força imensa da vontade para algo construtivo. Usar esse motor para, de fato, ir a algum lugar bom. Perfeitamente. É o que nos dá ânimo e entusiasmo, nas palavras da fonte. Tanto para as tarefas do dia a dia, quanto para as grandes realizações. A vontade não é o problema. A direção dela é que é a questão. Isso nos leva a uma reflexão final que a fonte propõe, né? Não é uma resposta, mas uma pergunta aberta. É isso. É uma pergunta que funciona quase como uma bússola, sabe? Para a gente usar com honestidade, sem se culpar. A pergunta é bem direta. Tenho escolhido agradar a Deus ou satisfazer a mim mesmo? Uma pergunta forte. Mas o objetivo não é gerar culpa e sim consciência. É um convite para a gente observar nas pequenas e grandes decisões para onde a nossa vontade está de fato apontando. Qual é o norte que a gente está realmente seguindo?